Boa tarde, primeiro ano, já sabe, nome, número e série lá no chat. É o tempo de eu abrir aqui o meu Meet. Vamos começar mais uma aula. Não esquecendo que estamos no terceiro bimestre. Para quem estiver de recuperação, tem um monte de link aí. Deixa eu me tirar, participar. Jesus! Ativar. Para quem estiver na recuperação, não deixa de fazer. Ah, vou fazer recuperação, vou esquecer o terceiro bimestre, depois eu faço recuperação. Não. Tentem organizar conforme vocês forem fazendo, intercalando. Primeiro e segundo bimestre, terceiro bimestre. Acabou. Outra coisa também importantíssimo. Não adianta, eu tenho nota azul, mas eu tirei 6. Eu quero melhorar minha nota. Posso fazer os links? Não. Se você só vai fazer a recuperação da sua nota vermelha, não adianta querer bular o sistema, porque eu não vou abrir, tá? Ah, mas igual aconteceu de aluno confundir. Não, cara, não tem problema. Experiência, só que assim, não tem o porquê. Outra coisa que o Ari falou que ele vai começar a colocar nota menor, né, no e-mail. Para de tentar bular os sistemas, gente. Eu recebo, às vezes, assim, formulário com kkkk, com aluno que nem existe mais, com coisas que a gente vê que, foi tentativa de bular. Ah, eu respondo com o nome do outro, depois eu vou lá e respondo. Para de tentar bular. A gente reclama tanto da questão... A menina se perdeu. A gente fala tanto da questão da corrupção. Ah, mas que político tal é corrupto. A gente tem que parar com isso e começar a olhar para si. Se eu tento bular uma coisa boba, que é uma aula, eu estou sendo tão corrupto quanto o cara que está roubando milhões. Então, assim, a gente começa a... Para a gente começar a cobrar, a gente também tem que fazer o certo. Então, para com isso. Qual que é o objetivo maior? O objetivo maior sempre é aprendizado. Sempre. Não existe esse negócio de, eu só vou fazer por fazer. Para. O aprendizado que vai levar vocês para frente, o aprendizado que vai levar vocês para o sucesso. Se eu começar a achar que somente o aprendizado para aquele momento é o que eu preciso, eu vou estagnar. Estagnar como ser humano, estagnar como cidadão. Então eu tenho que parar para pensar que esse aprendizado vai me levar para frente. Vai me levar ao auge. Eu vou conseguir uma boa universidade, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir melhorar a minha família, vou ter uma visão, sei lá, empreendedora muito maior. É esse o objetivo de você estudar, entendeu? O objetivo não é somente de aprender ali, que legal, o que é constelação? Não, é o olhar, é o abrir os olhos. Quando a gente fala do conhecimento, a gente fala de abrir os olhos, é para isso. É eu começar a viajar, ter condições, criar minhas condições financeiras para poder viajar e conseguir olhar para esse novo lugar com um olhar mais amplo, né? Não simplesmente chegar lá e ver um prédio, pronto, acabou. Não, é olhar e falar, isso aqui tem uma história assim, isso aqui é essa... Sentir o lugar, sentir, ter as sensações daquela situação. É muito satisfatório. Então, entendam, o bular, vou fazer de qualquer jeito, porque, conhecimento é meu. É a única coisa que, se por um acaso for para baixo, não vou, sinceramente, eu não vou ser enterrada, eu quero ser cremada. Mas, quando eu morrer, a única coisa que eu posso levar é meu conhecimento. Acabou. De resto, você deixa na terra. O conhecimento é seu. Ninguém pode te tirar, a não ser o Alzheimer. Tá? Então, vamos lá. Para mais uma aulinha. Todos já colocaram o nome lá. Não esqueçam de colocar o nome, número e série no chat. Já aprendemos quem foi Arquimedes. Arquimedes é aquele cara doido lá da alavanca. Quando a gente falava de mecânica, lógico, toda vez que a gente estiver falando de física, a gente vai estar falando sobre mecânica, tá? E essa imagem lindíssima, se eu não me engano, é de Andrômeda. Não, é uma projeção da Via Láctea, tá? Da nossa casinha. Escola Inácio Monteiro 3. Hoje o tema é comparação de modelos explicativos da origem e da constituição do universo em diferentes culturas. Conteúdo, comparação e modelos explicativos da origem e da constituição do universo em diferentes culturas.
a habilidade de estabelecer relações de proporcionalidade entre dimensões do planeta Terra com os objetos do cotidiano, modelo em escalas, tá? Essa foto lindíssima é sobreposições. Isso daqui foi em São Miguel, não me lembro a região, mas não é São Miguel bairro não, tá? É país não, é estado de um país aí. Ele é um observatório e aí o fotógrafo, ele tem que colocar a câmera em exposição por um tempo maior. Isso daqui, gente, essa nuvem lindíssima aqui, é um braço da nossa galáxia, tá? Então, aí, o começo de tudo. O começo de tudo foram que os homens, quando começaram a observar o universo, eles começaram a montar algumas hipóteses. Uma das primeiras foi o geocentrismo. O que seria o geocentrismo? Em que a Terra é o centro do universo. E todos os outros corpos celestes, eles giravam em volta, né, da Terra. Isso foi uma das primeiras formatações, né, para falar a verdade. E aí teve Aristarco Samos, que ele começou a perceber que não era bem assim. Que o Sol e a Lua, eles tinham tamanhos diferentes e distâncias diferentes um do outro. E aí a primeira ideia sobre o heliocentrismo veio de Samos, Aristarco Samos. Em compensação, Aristóteles, os outros gregos, eles achavam que nós éramos o centro do universo, né? Então, um dos primeiros modelos de sistema foi o sistema geocentrismo, onde a Terra é o centro do universo e os outros planetas, outros corpos, giram em volta da Terra. Gente, aqui é no meu WhatsApp. Então, assim... Ai, gente, deve ser aqui. Então, assim, a ideia de Terra, Lua, e até a própria Lua mesmo, eles acreditavam que a Lua era um planeta, não era um satélite, né? Então, eles acreditavam que tudo girava em volta da Terra. Ah, professora, isso daí tem a cara do terraplanismo. Odeio terraplanista. E aí, depois de Samos, veio quem? Copérnico. O cara que usou a ideia, a primeira ideia do Samos, e ele veio destrinchando essa ideia em heliocentrismo. O heliocentrismo colocou os corpos no seu devido lugar. Primeiro, que o Sol, nesse sistema solar em que a gente habita, onde tem 8 planetinhas, várias luas, esse modelo que nós estamos inseridos, o centro desse modelo do sistema solar é o Sol. E todos os corpos giram em volta do Sol. Elipticamente, não necessariamente. Mas nós giramos. Por quê? Porque o corpo mais pesado, que tem a maior massa próximo da gente, é o Sol. Os outros corpos, eles estão presos, sim. Eles estão presos a corpos menores, como a gente tem a nossa Terra, tem a Lua. Por que os mais próximos, o Sol não tem luas? Porque elas são atraídas pelo corpo maior, que no caso, que tem a massa maior, é o Sol. Dúvidas? Terraplanistas estão aí? Gente, eu tô aí? Vocês estão aí? Ô professor, mas assim, tipo, se só a Terra tem um satélite natural, por que os outros Ah, planetas ah, não ah, têm? ah, ah. Quem falou que só a Terra tem um satélite natural? A Terra tem um satélite. Marte tem 2. E conforme você vai afastando, vai aumentando o número de satélites naturais, de luas. Saturno tem 7. Saturno tem mais. Catalogado, se eu não me engano, Saturno chegou a 63. É algum, acho, não sei qual que é que tem 7. Algum desses que tem 7. Pode ser Mas, Netuno, pode ser Urano, mas Saturno, se eu não me engano, acho que até catalogado, foram 63, assim como também Júpiter, tem bastante lua também. Fala, Davi. e todos os planetas têm satélites naturais? Não temos em Mercúrio e não temos em Vênus, porque estão mais próximos do Sol. Então, por ele ser o astro máximo com maior massa, qualquer corpo que tente ficar preso à órbita dos planetas mais próximos do Sol, ele não fica, ele atrai. Então,
assim, todos os outros corpos menores. Vamos pensar assim, mas por que Vênus e Mercúrio não são atraídos? Porque eles têm a força gravitacional para se manter ali. Assim como eles são atraídos pelo Sol, eles também são repelidos, eles são empurrados. Se por um acaso houvesse, sei lá, um colapso e o Sol crescesse um pouquinho mais, ele levaria esses dois planetas para dentro do seu centro, ele conseguiria atrair. Por causa da sua massa. Os outros corpos, ele perderia as luas, vamos falar assim, né? Ele perderia as luas, todos? Não, somente os mais próximos. Então seria Terra e Marte, perderia as suas luas. Alguma dúvida? Se caso a Lua, tipo, vamos dizer, sumir, o que que acontece? Muda Com a alguma coisa? Terra, muda totalmente nossa estrutura. Por quê? Porque, para falar a verdade, as marés, elas são geradas, né? Elas são influenciadas pela Lua. Então, se a partir do momento que eu perder a Lua, esse mar, esses oceanos, eles simplesmente ficariam desorientados. E sim, eles poderiam entrar, pegar a parte da Terra, simplesmente algumas outras áreas, ele sairia, teria grandes terremotos, mas teria grandes tsunamis. Então, assim, ele influencia muito. Alguma dúvida? Esse negócio de Não. maré alta e maré baixa é justamente a posição aonde a Lua se encontra. Quando ela está mais próxima da Terra, ela praticamente atrai a água, né? Então ela fica maré alta, e quando ela está mais distante, maré baixa. E isso daí tem a ver com a questão, a relação com a Lua. A gente não sabe. Oi. Então quer dizer que a Lua tem tipo um magnetismo que consegue controlar as marés? Sim, ela também tem a sua força gravitacional que ela consegue fazer isso, de controlar as marés, né? Para falar a verdade. E a questão dos ventos também. Ela tem essa influência total na órbita terrestre, e ela também tem a questão de que ela tem essa questão do giro, né? Então, assim, enquanto ela está mais próxima da Terra, a maré é meio que atraída, vamos falar assim, atraída, né, pela Lua, porque ela tem a força da atração. Lembra que a gente está falando da questão de força gravitacional? A Lua também tem a sua influência de força gravitacional, então ela atrai aquele corpo, né, que não é tão ligado. Então, a atmosfera, não, mas a água, sim, ela é um corpo que está solto, ela só está fazendo essa impressão que a gente tem de que a Terra é totalmente uma esfera, justamente por causa do movimento da Terra, né? Porque ela gira e a água se movimenta junto. E lógico que esse movimento também, além da questão da Lua, a Terra também continua girando a 1.600 km por hora, além do centro, né? Vamos pensar na Terra como se fosse um spinner, né? Então o centro gira, parte externa gira, e a água ajuda esse movimento também. Então, quer dizer, ela continua como se a gente estivesse pegando um copo e girando. Quando a gente faz isso no copo, que a gente faz aquele redemoinho no centro, a água não fica girando até ela perder a força e parar. Então, ele é um corpo volátil, né? Então, a Lua tem essa influência também. Alguma coisa? O próximo. Então, assim, aí veio ele, Copérnico, com essa teoria. Um tempo depois, veio Galileu, né? E ele veio também mostrar esse sistema heliocêntrico, onde a Terra não é mais o centro do universo, mas sim o Sol. Ele foi praticamente execrado pela Igreja Católica, você sabe muito bem dessa história. A Inquisição queria que ele voltasse atrás com essa ideia. Ele voltou, né? Ele voltou atrás, lógico. Mas foi algo que depois de anos foi provado que realmente quem estava certo era Samos, Copérnico, Galileu Galilei, e depois Kepler veio também falar sobre a questão de como que esse movimento funciona, de um jeito onde fala sobre a questão de força gravitacional e força centrífuga. E ele conseguiu provar por que esses corpos estavam próximos, né, de um corpo maior. E muito mais para frente, depois veio Albert Einstein, que aí ele veio com a teoria
onde um corpo com maior massa consegue curvar, né, o tecido, que a gente fala, o tecido da malha, né, universal, e ele faz com que todos os outros corpos girem em volta desse, que tem um peso maior, uma massa maior, e que eles estão presos, mas ao mesmo tempo eles estão sendo repelidos, né, eles estão sendo impulsionados para outro lado, para outra direção. Então, ao mesmo tempo que ele gira para o centro, ele também é empurrado para fora. Então, conseguiu se provar algumas coisas, e a partir daí a gente veio com esse sistema heliocentrismo, tá? Mas se a Terra não é o centro do universo, por que os terraplanistas falam que é? Porque o terraplanista é doido. Eles estão usando esse mapa aqui como se a Terra fosse o grande centro, e aí tivesse um pêndulo aqui, a Lua é uma projeção da NASA, e o Sol também é uma projeção da NASA aqui. A Terra é todo esse círculo, e ela não gira, tá? Ela fica parada. E os outros planetas também uma projeção da NASA. Qual que é o pior? Sem nem o que falar. Bom, vocês estão aí, gente? Eu tô sozinha? Tô aqui, professor. E aí vocês têm que lembrar. Vocês têm que lembrar Aqui. disso aqui. Sistema solar que nós habitamos. Lembrando que é o sistema solar que nós habitamos. Estrela maior, com maior massa, praticamente era 98% da massa de todo o nosso sistema solar, é o Sol. Depois vem Mercúrio, que é mais próximo do Sol, Vênus, terceiro lugar, Terra, Marte. Esses 4 planetinhas aqui são telúricos. Por que são telúricos? São rochosos. Quanto mais próximo do Sol, mais rochosos. Aqui, não está aqui, mas tem um cinturão de asteroides, se eu não me engano, aqui ou aqui, entre Marte e Júpiter. Vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e para cá, não é tão próximo assim não, tá? Mas mais para lá vem Plutão. Então, o que constitui nosso sistema solar? Nosso sistema solar ele é constituído por Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas, poeira cósmica, matéria escura. Então, tudo que tiver o mais próximo, e isso daí é um pequeno sistema, tá? O sistema solar é um pequeno sistema de uma galáxia. Então, aqui ele vem dividido em tudo que habita, né? Então, aqui a gente tem o Sol, isso aqui, se eu não me engano, é um asteroidezinho. E aí vem nossa Terra, a Lua. Não, isso aqui é Mercúrio. Isso aqui eu não sei o que é, não. Isso daqui, ó, é um cinturão de asteroides. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio. Não, Urano já me perdi. E aqui vem o cinturão de Kuiper. Por que eu coloquei esse cinturão de Kuiper aqui? Plutão está exatamente dentro do cinturão de Kuiper. Vocês conseguem ver a pontinha do mouse? Cadê o mouse? Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim. Uhum. Esse é Plutão. Dentro do cinturão de Kuiper, existem N outros corpos celestes que são maiores que Plutão, tá? Mas por que ele deixou de ser um planeta? Bom, para ser planeta, ele tem que ter... Eles são corpos celestes sem luz. Planeta não tem luz, não emite luz. O que ele emite ele reflete a luz da estrela que está próximo. Quando você tem um telescópio e você quer ver algum planeta, fora, né? Fora assim do nosso sistema solar, normalmente você mira uma estrela. Quando está muito distante, a gente só consegue perceber quando a estrela não é uma galáxia, quando é uma estrela, um corpo só. A gente consegue perceber pequenos pontinhos pretos, né? Que é onde não passa a luz. Ou, quando está um pouquinho mais distante, pequenas estrelas. Então, você consegue perceber os planetas que rodeiam essa estrela desse jeito, porque ele reflete a luz da estrela. No nosso caso, a gente consegue ver a olho nu Júpiter, Saturno, Marte, que é aquela estrelinha vermelhinha, que sempre nasce a oeste ou leste, um negócio assim. Saturno, Júpiter sempre estão praticamente no centro do céu aqui, né? Estou falando da minha região onde eu moro.
é uma estrela extremamente brilhante. Mas ela não é que ela está simplesmente, ela emite luz. Não, ela está refletindo a luz solar. De certa forma, esses planetas estão próximos à nossa estrela. Por que eu não consigo ver planetas que às vezes estão um pouco mais distantes, talvez sejam imensos? Então dizem que existe o planeta 9, que é o X9, que ele está tão distante, estão para lá do cinturão de Kuiper, então quer dizer, ele não consegue refletir a luz solar. Então, por ele não ter essa reflexão de luz, a gente não consegue identificar ele. Se ele estiver numa linha onde ele não vai emitir luz, ou se ele estiver numa linha onde um outro corpo, vamos supor, atrás de Saturno, toda vez que ele passa na frente da Terra, ele estiver atrás de Saturno, ou atrás de Júpiter, eu não vou conseguir enxergar se ele não refletir a luz solar. Então, só existe esses planetas no sistema solar? Talvez não. Talvez existam muito mais planetas e a gente não consiga ver justamente por causa que ele não consegue refletir a luz. Então, classificados eram 9, virou 8, tá? Por quê? Para ser planeta, ele tem que ser esférico, ele tem que orbitar um Sol, ou uma estrela, vamos falar assim, né? Um Sol, uma estrela. Mas ele não pode ser satélite, tá? Ele tem que ter a sua órbita também, tá? Então, Plutão, de certa forma, não pode compartilhar a órbita também com nenhum outro corpo, tá? Nenhum outro objeto. Não é necessariamente obrigado a ter satélites, tá? Não é necessariamente obrigado. E assim, Plutão, ele é extremamente pequeno. Ele, para falar a verdade, ele está no meio do cinturão de Kuiper, né? Então, quer dizer, ele está dividindo ali a sua órbita com outros corpos celestes. E ele, para falar a verdade, ele é esférico. Ele é bem esférico, mas só se percebeu que ele é esférico depois de alguns anos, quando a gente começou com as imagens, acho que, se não me engano, foi Cassini ou um outro satélite que conseguiu chegar próximo de Plutão e conseguiu enviar as imagens, tá? Não é aquela bolinha de gelo bonitinha, não. Galáxias. Para a gente começar a entender em relação ao universo, não adianta a gente falar só de planeta, estrela. A gente tem que entender o que são galáxias, a gente tem que entender como que funciona, por quê. Então, estamos inseridos em uma galáxia. Estamos inseridos numa galáxia que eu já esqueci o nome. Desculpa, gente, mas tem hora que dá um branco. Galáxia. Obrigada. Eu vejo tanta coisa, depois me perco. Via Láctea. E dentro da Via Láctea, ela tem várias outras pequenas galáxias, né? Então a gente tem a nuvem de Magalhães, que ela, para falar a verdade, é uma nebulosa, mas ela já foi, estudam para ver se ela já foi uma galáxia ou se ela é uma galáxia ainda espiralada. E tem umas outras, se não me engano, são 60 mini galáxias dentro da nossa galáxia Via Láctea. E ela tem que ter o quê? O formato tem que ser espiralado, mas também existe umas que elas não são espiraladas, são mais... Ô, professora, mas Oi. e aquela imagem lá que o pessoal falou que é uma galáxia? Aquela foto que só tem parece um sol, bem distante. Mas todas elas, eu esqueci de colocar a imagem do Hubble. Todas elas, quando elas são vistas distante, elas parecem, igual você falou, um sol, né? Porque o que a gente vê, para falar a verdade, são espectros. E normalmente, quando a gente olha para a Andrômeda, ou quando a gente olha para essa nuvem de Magalhães, a gente vê um pontinho, né? A gente vê um ponto brilhante. Então, nem todos esses pontinhos brilhantes aqui são galáxias e nem todos esses pontinhos brilhantes aqui também são estrelas. Às vezes são galáxias que têm milhares de estrelas dentro e que a luz que a gente consegue captar é como se ela fosse uma estrelinha, igual você falou, um solzinho. Só que ela tem vários, tem milhares, bilhões de sóis dentro dela. Então, são várias, viu, Davi? A gente tem a mais próxima, né? Que a gente consegue enxergar, que é uma das galáxias gigantes também,
que a gente consegue enxergar a olho nu, é a Andrômeda. Mas ela está, se não me engano, 230 milhões de anos-luz daqui. Quando a gente fala de 230 milhões de anos-luz, é como se eu pegasse uma lanterninha lá dentro de Andrômeda, estou falando na ponta dela, tá? E ligasse a minha lanterninha. Eu só conseguiria enxergar, eu ligando, o ligar dessa luz, aqui depois de 230 milhões de anos. Então, a distância é muito grande. Porém, ambas estão viajando numa velocidade tão grande que, a um certo momento, tanto a nossa galáxia, Via Láctea, quanto a Andrômeda podem sim um dia se fundir, as duas baterem, se colidirem. E isso acontece praticamente a todo momento no universo. Galáxias, elas acabam fundindo uma na outra, elas acabam batendo uma na outra, elas acabam nascendo e morrendo também. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Aqui. Desculpa, esse aqui foi Hubble, tá? Ele que começou essa ideia em 1923, que nem todas as estrelas que tinham ali eram conglomerados somente de sóis, né? Que não eram todas, eram nebulosas. Uma grande maioria eram galáxias. E a partir dali ele começou a identificar que galáxias são nada mais nada menos que poeira, né? É poeira, estrelas, sistemas solares, planetas, tudo num conglomerado só. E dentro dele ele ainda não tinha essa ideia, mas normalmente, com a física mais moderna, acredita-se que dentro de uma galáxia, deixa eu voltar aqui, essa bolinha aqui, porque todo esse corpo, toda essa poeira, todas essas estrelas, elas estão girando assim como, para falar a verdade, a Terra está girando em volta do Sol. Se estamos girando próximo de um corpo com uma massa, com uma energia muito grande, o que move esse monte de estrela, esse monte de planeta, esse monte de poeira a girar em volta de algo que tem uma energia tão grande? O que seria tão energético ao ponto de fazer todos esses corpos celestes girarem como se fosse, tá caindo dentro do esgoto, né? Tá sendo sugado. O que será que consegue prender todo esse material ao ponto de girar sobre esse elemento tão fisicamente cheio de energia? A teoria mais provável, uma das teorias que começaram a se pensar por observações a partir de Hubble, não estou falando do astrônomo, estou falando do aparelho, né? Começou-se a perceber que tudo isso pode estar girando, sim, em volta de um grande buraco negro. Um grande buraco negro do qual todos os corpos têm um comportamento diferente, porque quando chega mais próximo do centro, quando chega mais próximo aqui do centro dessa galáxia, o comportamento dessas estrelas, desses corpos, ela começa a acelerar. E só existe matematicamente, a partir de Einstein, ele acredita que somente um corpo, um fenômeno físico, pode fazer com que todas as outras estrelas girem tão rápido ao ponto delas serem sugadas, que seria um buraco negro. Então, qual é uma das teorias? De que toda galáxia gire em volta de um buraco negro. Aí vem aquela pergunta, mas por que eles viraram os observatórios todos para um buraco negro tão distante e não viraram para dentro da nossa galáxia? Simples. A gente está, vamos supor, bem aqui. Como que a gente vai conseguir olhar aqui dentro? A gente não é nada. Nada. Comparado à imensidão da nossa galáxia. Então, é muito mais difícil, mais fácil olhar para de fora do que olhar para de dentro. Então, quando vai fazer algumas observações, Hubble, que é o telescópio, que veio do nome desse homem aqui, né? Eles começaram a observar esses comportamentos. Então, eles olham não só a estrela em si, não só o solzinho, daquele fragmento daquela galáxia, mas sim, eles olham a galáxia inteira e seu comportamento
diante das outras estrelas, para poder identificar algumas coisas que podem acontecer com a gente. Dúvidas? Lamúrias? Não. Professora, Oi. Professora, quando é que nós começamos a falar eu literalmente estudo. só de buraco negro? Só de buraco negro a gente não vai falar só sobre buraco negro, a gente vai falar sobre eventos que podem suceder a um buraco negro. Então, quando a gente começar a falar sobre estrelas, tamanho, massa, porque, para falar a verdade, o buraco negro não é um evento que vai acontecer, é uma estrela, morreu, vai virar um buraco negro. Não. É só uma estrela que tem a massa 10 vezes maior que a do Sol. Isso daí é matematicamente. Tem todos os outros fatores que fazem com que essa estrela, que tem uma massa 10 vezes maior, qual elemento principal também da sua composição para que façam que ela vire ou uma supernova ou um buraco negro. Isso daí são eventos que normalmente não se dá para você somente calcular. Você tem que mensurar e observar. Então, assim, falar só sobre buraco negro é muito difícil de falar. A gente vai estar sempre falando sobre questões de massa, volume, de energia, mas o buraco negro em si, eu acho que é muito... Não é algo que dá para me ficar falando para você, porque a gente vai para uma questão do imaginário do homem. Tá? Ô, professora. Está sendo estudado. Oi. O nosso Sol pode se transformar em um novo Sol ou um buraco negro? Matematicamente falando, a massa do nosso Sol, que é uma anã amarela, ela somente vai virar uma supernova. Ela vai inflar, vai chegar o ápice dela de energia e vai sucumbir, vai voltar. Virar um nada, né? Ela vai simplesmente... Ou simplesmente vai sumir. Não se sabe ainda. Mas no caso que eles têm do Sol de não virar um buraco negro, eles falam que vai ser daqui mais ou menos a 200 bilhões de anos. Ele vai acabar tendo, acabando o combustível que ele tem, assim, combustível entre aspas, e vai acabar a fusão nuclear e ele vai acabar se implodindo, né? Então, qual que é a ideia matemática em relação ao nosso Sol? Nosso Sol, que é uma anã amarela que está na metade da vida dela, né? Ela simplesmente daqui 5 bilhões de anos, porque ela está na meia vida, ela vai mudar o estágio, ela vai simplesmente virar uma laranja, vai ficar laranjona, grandona. Isso pode acontecer de uma hora para outra, isso pode acontecer durante milhares de anos. Ela vai crescer, porque o combustível dela, igual você falou, ela vai começar a fundir, vai perder energia, e porque todo dia, para falar a verdade, o Sol perde um pouquinho, né? Quando ele emite fótons, ele acaba perdendo um pouquinho da sua matéria. Então, ele está perdendo ali energia daqui 5 bilhões de anos, com essa perca de matéria. Ele simplesmente vai colapsar, vai crescer, e aí ele pode, a partir dali, que começa o grande porém, ele pode simplesmente crescer e depois voltar para o centro e virar uma anã branca, né, uma supernova. Simplesmente pode implodir e sumir, acabar. Ou, igual o pessoal ainda acha que pode virar um buraco negro, mas eu acho muito difícil, matematicamente falando. Porque quando se fala da questão buraco negro, é algo muito novo. Se fala-se de buraco negro, já faz acho que nem 100 anos. Quase 100 anos que se fala dessa possibilidade de buraco negro. É algo muito novo, né? Na física. Houve-se a possibilidade, estão se estudando o que pode acontecer. Existe imagem. Essa imagem foi feita a partir de sinais de rádio, onde, se eu não me engano, foram 500 observatórios que enviaram sinais de rádio para uma estrela que estava sendo uma região onde estava tendo um comportamento estelar completamente diferente, porque não dá para ver buraco negro. O que você consegue captar são as alterações em relação àquele espaço. Então, quer dizer, se tem uma estrela, se tem um planeta, elas começam a girar muito rápido, tem um comportamento completamente diferente, e aí eles conseguiram captar sinais de rádio enviado para lá. Então, enviaram sinais de rádio, receberam sinais de rádio. Esses sinais de rádio, eles receberam em forma de valores numéricos. Então, quer dizer, aquela composição de imagem, onde tem a espiralzinha, lindinha, aquilo é uma composição de dados matemáticos, de dados de logaritmos, né? Então, conseguiram compor.
Por que vermelho? Porque, para falar a verdade, a astronomia, se a gente fosse ver ela grosso modo, as imagens que todos os dias a NASA recebe, não seria interessante para mim. Então, eles receberam aqueles sinais de rádio, decodificaram como uma imagem, e aí colocaram o vermelho, porque são várias imagens que eles têm sobre esse buraco negro, colocaram o vermelho para que a gente consiga identificar ali o comportamento da espira. E aí conseguiram provar uma das teorias de Einstein. Uma das. De várias, tá? Então, assim, quando eu vou falar por que eu não posso ficar falando aqui sobre buraco negro, porque eu vou estar falando uma inverdade. Eu vou estar falando de algo que ainda está sendo estudado. E a gente não pode se prender a teorias do Facebook, a teorias do YouTube. A gente tem que se prender a teorias físicas, da qual, daqui 10 anos, 20 anos, vocês vão olhar para trás e falar assim, não, mas isso daí foi comprovado agora ou não foi comprovado, mas ela é uma teoria, tá? É interessante? É, mas qual que é o maior problema de falar sobre astronomia? É o que eu falei. Infelizmente, a NASA está falida. São só teorias. Ela está falida. Então, para conseguir fazer com que haja investimento, só a NASA não, a ciência está falida, né? Para que haja investimento, se eu não fizer isso, eu não deixar algo mais bonito, com visual mais bonito, uma projeção, aonde eu falo assim, nossa, cara, que bonito isso daí, eu, uma pessoa leiga, não vou querer saber. Lógico que quando a gente olha para o céu, não tem nem o que a gente falar. Nossa, que barato, que legal, ligaram o funk no último volume. Quando a gente olha para o céu, no lugar onde não tem iluminação nenhuma, igual eu fui para Piauí, e eu nunca vi o céu tão lindo como eu vi ali. A coisa mais linda, todo iluminado, muitas estrelas, porque ali não tem as poluições visuais que a gente tem aqui, não tem tanta luz. E aí a gente consegue ver, sim, não sei se vocês já foram para o Nordeste, mas quando vocês olham, tem como se fosse uma nuvem, parece até que acenderam uma fogueira e ficou só um negocinho assim, uma nuvem. Essa nuvem é um braço da nossa Via Láctea. Se eu pegar um telescópio, eu vou ver vários pontinhos lindos de estrelinhas, milhares de estrelas. Então, ali é o nosso berço, né? Então, tem vários elementos químicos ali. Não, se vocês forem comprar um telescópio, dependendo do telescópio, mas que droga, comprei um negócio, queria ver tudo colorido. Não vai ver colorido, você vai ver pontinhos, estrelinhas. Se você conseguir ver Saturno, você vai conseguir ver Saturno somente a reflexão dele. Então, ele vai estar em preto e branco, tá? Ele não vai estar coloridão, como a gente gostaria de ver. Mas isso não quer dizer que deixa de ser lindo. Continua sendo lindo, tá? Ok, galerinha? Ok, mas, professora, a senhora já viu em um telescópio? Tipo, Eu tenho planetas? telescópio. Eu só não consegui ver Saturno ainda, porque o céu aqui não ajuda, né? Eu preciso para um lugar onde não tenha tanta luz. Mas eu já consegui ver Júpiter e as suas luas. É uma bolinha brilhante, com um monte de pontinho brilhante. É a coisa mais linda. E eu já vi também a nuvem de Magalhães, que é muito interessante, que são vários pontinhos no conglomerado, que fica uma bolinha, assim, cheio de pontinhos e estrelinhas. E a Lua, que é a coisa mais linda que eu já vi de perto, assim, quando você pega o telescópio, mira na Lua, é a coisa mais linda, é de Deus mesmo, viu? Não tem outra palavra, tá? Davi, desliga o microfone. E isso daqui, o que O meu tá desligado já, professora. Ah, tá, então tem alguém com o microfone ligado. Pode falar. Então, até hoje em dia, o buraco negro mais massivo que o ser humano conhece é o Saturno A, né? Que foi o que foi tirada a foto. Sim, é o único. Que é o que, para falar a verdade, não é o que é o mais massivo, mas é o que eles conseguiram ter uma ideia do que seria, né? Lembrando que é o que eu falei, são dados matemáticos que decodificado deu aquela imagem, tá? E tanto é que tem até uma menina que foi ela que fez todo o cálculo, né? Porque isso daí, gente, são anos e anos e anos. A pessoa vai fazendo os cálculos um atrás do outro para poder juntar tudo e montar uma imagem, tá?
E aí a gente tem astrologia ou a gente tem constelações. Mas para que as constelações? Você, menino, que quer conquistar uma menina, eu recomendo conhecer as constelações. Porque na hora que tá lá olhando para o céu, fala, essa daqui é a Ursa Maior, aquela ali é Sirius, aquela ali é constelação de Escorpião. Então a senhora foi Mas conquistada é? assim, então. Então a senhora conquistou. Talvez, mas mas é algo que é bem legalzinho. É algo bem legalzinho e assim, aonde que foi usada as constelações? Para falar a verdade, o homem não tinha GPS, não tinha bússola. A bússola foi criada depois de muito tempo na China. Ele precisava fazer, o homem tem essa capacidade, esse negócio de querer sempre explorar. Então, ele determinou as constelações. Ele começou a observar que existem estrelas que elas não mudam. Elas sempre estão na mesma posição, Cruzeiro do Sul. Então, como que eu vou navegar à noite? Eu preciso explorar outros lugares. Eles começaram a determinar constelação de tal coisa, constelação de tal coisa. Então, mapearam com um desenho que eles achavam mais próximos da sua mitologia, do seu momento histórico onde ele estava vivendo, tá? Então, as constelações, se eu não me engano, tem aqui o número de constelações, 88 constelações catalogadas. Dentre essas, o homem, com a sua capacidade também mística, ele inventou as constelações dos zodíacos, né? Então, para cada signo existe lá a sua constelação, né? Então, a gente tem a constelação de Áries, de Touro, de Gêmeos. E o que é isso? É quando o Sol passa na frente dessas constelações e aí eles falam, gente, tá, o Sol e a Lua está sobre a constelação de Áries, ou Júpiter está sobre a constelação de não sei o quê. E aí faz aquelas previsões. Não vou desmerecer, porque cada um acredita no que entender, mas veio dessas ideias. E esses nomes veio da mitologia do período onde foram catalogadas, tá? Então vai ter mitologia grega misturada com outras mitologias e vai ter nomes específicos para cada mitologia. As mais conhecidas é a Ursa Maior, Ursa Menor, Órion, Cassiopeia. Cassiopeia, para falar a verdade, ela é uma constelação, uma galáxia, né? Mas aí falar constelação de Cassiopeia, Cão Maior, Pégasus, Andrômeda e Áquila. Isso daí lembra o quê? Cavaleiros do Zodíaco. Grande Órion. Né? E aqui está a projeção dos signos, né? São 13, tem a Serpentário, só que parece que são 19 dias só que o Sol orbita na frente da Serpentário, então eles tiraram. Então são 12, né? São 12 constelações zodíacas. A 13ª não foi considerada, mas existe aí uma discussão entre eles para poder manter, né? E aqui são as escalas, tá, galera? São modelos escalonados do sistema solar. O Sol, diâmetro dele é isso aqui, ó. 1.392.000 quilômetros. Diâmetro, tá? É 1 milhão de quilômetros e 392 mil. Se eu for escalonar, colocar em tamanho, vamos lá. Eu vou pegar uma bexiga e deixar ele em 16 centímetros. Isso aqui, ó. Minha bexiga vai ser o Sol. E aí vem Mercúrio, 4.880. A distância, 57 milhões de quilômetros. Não é mil, é milhões de quilômetros do Sol. Ô, professora, ele é o mais próximo. Oi? O avião consegue, tipo, andar em quantos quilômetros por hora? Tipo assim, para completar a volta no mundo. Não, volta no mundo não, né? Para conseguir, acho que a velocidade... Eu não vou precisar com você agora, não. Ele teria que ter muitas paradas para fazer gasolina. Tem a questão de combustível, tem a questão também que tem lugares que não é viável fazer a rota de voo, né? Mas eu não vou saber precisar. Depois eu te falo, Davi. Eu não... Porque cada avião tem a sua velocidade, né? Depende muito também do tamanho, da sua escala, quantidade de combustível. Varia muito de avião para avião. Então assim, dá para fazer. Igual teve um ano que um aluno perguntou para mim assim: se eu pegar um avião e ficar parado, um drone, né? Pra falar a verdade, e a Terra tá girando,
Então quer dizer que eu posso simplesmente depois só descer no lugar que eu quero? Não. Não tem como, gente. Se eu pegar um avião e ficar parado e a Terra ficar girando, ela não faz só esse giro aqui, ela faz o giro, ela molda, ela vira para lá, ela tem vários movimentos. A gente só fala em 3, rotação, a gente fala rotação, translação, e eu esqueci do terceiro. Ela faz mais do que 3 movimentos, faz muito mais. Então você não vai parar exatamente lá. A mesma coisa que se eu pegar, se eu furar daqui, vou parar lá na China? Lógico que não, você vai parar no oceano. Então, tem algumas ideias muito distorcidas em relação à movimentação da Terra, questão da movimentação da circunferência, né? É muito complicado. Mas voltando para cá, tá? Então, Mercúrio é o mais próximo. Só que está na distância mínima ali, ó, de 57 milhões de quilômetros, tá? Vênus, que é o segundo mais próximo, está a 108 milhões de quilômetros. Terra ela tem 12 mil quilômetros de diâmetro. Isso daí, vocês também têm que entender. Desculpa, gente, eu acabei me perdendo aqui, tá? Presta atenção que Vênus e Terra são praticamente o mesmo tamanho, né? E aonde que é isso? É na linha equatorial, tá? É bem na barriguinha da Terra, bem no centro, onde está a linha equatorial. Acima, nos polos, é menor, bem menor, tá? E, voltando aqui, a distância é uma unidade astronômica que é 149 mil quilômetros, milhões de quilômetros da distância da Terra para o Sol. Há um fóton, vamos falar assim, né? O fóton demora muito tempo para sair do centro do Sol até a sua estratosfera. E para viajar até a Terra, um fóton ele demora 8 minutos. Então, se por um acaso o Sol fosse uma bexiga de 16 centímetros, a Terra seria um grão de areia, tá? Marte, olha o tamanho de Marte, é praticamente metade da Terra. Ele está a 228 milhões de quilômetros de distância do Sol, por isso que ele é mais frio. Júpiter, prestem atenção que ela é praticamente 10 vezes maior que a Terra. E está a 778 milhões de quilômetros de distância. Saturno, praticamente também 10 vezes maior que a Terra, e está 1.427 milhões de quilômetros de distância do Sol. Urano, meu Jesus, Urano é 50 quilômetros de diâmetro, então quer dizer praticamente 4 vezes maior. A distância, 2 milhões de quilômetros, não, 2.869,6 milhões de quilômetros. São trilhões, tá? Netuno, 4.496 milhões de quilômetros. E Plutão, que está lá no cinturão de Kuiper. Então, ó, se fosse considerar a bexiga o Sol, então Plutão seria um pedaço pequenininho do pó. Olha o tamanho disso. E aí vem a nuvem de Orton. Um ano-luz corresponde a 299 mil quilômetros por segundo vezes 31.560 segundos por ano. Resumindo, um ano equivale, um ano-luz. Quer dizer, se eu sair daqui e for para um ano-luz de distância da Terra, eu estou andando 9.461 trilhões de quilômetros. E aí, para quem gosta de astronomia, eu estou recomendando 2 apps. O Celestia é muito legal, na escola tem. Só que qual que é o problema do Celestia? Tem que baixar, tá? Esse daqui você tem. O Stellarium dá para usar até no celular. Não precisa baixar, vocês conseguem entrar no Stellarium Web. E aí, o que vocês podem fazer? Colocar a sua localização. Você coloca lá a localização, ele abre todos os corpos celestes que estão na sua localização. Então, dá para você saber quando que a Lua vai nascer, né? Vai aparecer. Quais são, tipo assim, tem uma estrela aqui. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Porque vocês acham que só porque eu dou aula de astronomia que eu conheço todas as estrelas. Tem uma estrela brilhando pra caramba aqui, somente no período da quarentena. Que estrela é essa? Eu vou lá no Stellarium Web, abro,
coloca a minha localização e aí eu consigo identificar qual é essa estrela. É muito legal. E dá vários também, fala se é uma estrela, se é uma constelação, tamanho, distância. Muito top, tá? Vai estar no app, se vocês quiserem, se interessarem. Dúvidas, lamúrias? Professora, assim, porque sempre quando tem lua cheia, a lua fica laranja. Isso daí não é, para falar a verdade, é que depende da posição dela também referente ao Sol, né? Então, quer dizer, aquele laranjão lá é o espectro de luz que é refletido da nossa atmosfera. Então, lembra que eu falei que a gente tem 8 minutos quando começa, que eu falo que eu odeio, o pessoal fica, ai meu Deus, o sol se pôs, o sol se pôs, ó, há 8 minutos atrás, só tem ainda a luz, né, de certa forma. Então, a mesma coisa acontece com a nossa estrela, com a nossa lua. Ela também, ela vai refletir a luz, então quer dizer, ela vai bater, a luz solar vai bater nela para a gente poder enxergar. Então, isso também tem a questão da nossa atmosfera, tem essas referências. Então, assim, ela tá amarelona, mas a amarelona tá recebendo uma radiação solar muito intensa do outro lado, e aí a gente consegue ver a laranjona. Ok? Professor, Oi. também tem o caso de uma estrela que, quando a luz dela já chega aqui na Terra, ela já pode estar morta, né? Sim, dependendo da distância, normalmente essa estrela já morreu e ela tá, a gente está vendo a emissão da luz dela depois de milhares de anos, entendeu? Então, normalmente acontece isso. Tem algumas. É que a gente não faz, a gente não tem essa referência. Eu mesmo, que sou leiga, eu não fico marcando todas as estrelas, né? Mas algumas estrelas bem pequenininhas, que não são tão fixas, que a gente observa hoje, talvez daqui 10 anos, quando a gente for olhar, não exista mais. Mas por quê? Porque ela já morreu há muitos anos. O que eu tô vendo, para falar a verdade, é a morte dela, né? Então, quando ela vai morrer, ela emite uma luz muito forte. Então, dependendo, ela tá lá no céu profundo, uma distância muito grande, e eu consigo ver essa luz hoje, porém, daqui 10 anos eu não vou conseguir mais ver, porque é o finalzinho de vida dela. Tá? Tá? Ok? Gente, vocês estão aí? Beleza. Professora, Uhum. Oi! Pode falar, Jamile. o eclipse acontece quando o Sol e a Lua se encontram, não é? E ele se encontra a cada um ano, ou é um ano sim, um ano não? Não. O eclipse lunar, né, que ele é o mais comum do que o eclipse solar, ele pode acontecer várias vezes ao ano, né, dependendo muito da região. O que acontece é o alinhamento, né? Então, quando eu faço a projeção, o alinhamento da minha luz solar, da minha luz da Terra, na Lua, porque o Sol está aqui atrás, né? E aí eu consigo projetar a sombra da Terra no alinhamento exato, e aí eu consigo ver o eclipse lunar. O solar, se eu não estou enganada, é quando a Lua passa praticamente na frente. Então, quer dizer, ele encobre, né, a luz solar. E ele é um fenômeno mais difícil de acontecer, mais previsível, mais difícil de acontecer, mas o lunar, ele acontece, às vezes, 3, 4 vezes ao ano, dependendo da região. Tá, Jamile? Entendeu? Professora, Oi. por que acontece o fenômeno natural, é bem raro de acontecer, do Sol se pôr verde? Ele se pôr meio esverdeado. Meio esverdeado por causa, depende muito. É o que eu tô falando. São fatores atmosféricos, são fatores eletromagnéticos e fatores também da questão posicional. Então, para ele ficar verde, né, esse espectro verde, eu preciso que, para falar a verdade, não é verde, é azul, tá? Eu preciso que a irradiação solar dele, ele esteja exatamente no ponto aonde eu consiga ver esse espectro verde. Ele não vai ficar verde. Ele simplesmente vai dar o espectro. A atmosfera vai dar essa sensação de esverdeado. E isso é extremamente raro porque eu preciso de vários fatores, além da inclinação, além da incidência solar, eu preciso também da questão atmosférica, ela está exatamente o material,
o exato, né? Então, quer dizer, se eu falar de ozônio, o ozônio que vai me dar esse espectro verde, então ele tem que estar uma quantidade exata de ozônio para que ele possa refletir esse verde, esse esverdeado, para que na hora que essa luz for fazer a divisão dela, eu consiga ver o espectro verde. Então, por isso que são eventos extremamente raros, não são catalogados agora, porque, para falar a verdade, a composição maior da nossa atmosfera hoje em dia, infelizmente, é o gás carbônico, que acaba fazendo com que a gente não consiga ver essas nuances de outros elementos químicos. Porém... Ô, professora, mas tem vezes que, tipo, o céu tá laranja, tá rosa, tá roxo. Então, mas depende do material naquele exato momento que tiver com maior quantidade. O que acontece quando a gente fala assim, o céu ele não é azul, gente. Isso daí são as divisões fragmentais da nossa atmosfera. Então, quando a luz solar, que é branca, ela vai entrando, incidindo para a gente, ela vai dividindo em vários espectros. Conforme você vai inclinando o Sol, né, a Terra vai inclinando em direção ao Sol, esses espectros vão fazer divisões diferentes. Então, quer dizer, quando tá laranja, mas tá laranja. Tá laranja porque a incidência, a divisão desse espectro naquele exato momento me enviou, né, as informações de espectro vermelho. Isso significa que na minha atmosfera só tem esse elemento para fazer essa divisão? Não. Porque se eu sair daquela região e ir para outra região, provavelmente eu vou ver do mesmo jeito que eu sempre vi. Então, assim, é o que eu estou falando, depende... O que vocês têm que entender é que a luz, a cor, para falar a verdade, ela depende muito da luz que é incidida nela. A questão de visão, de percepção, ela vai depender também muito de quem e como está sendo feita essa projeção. Então, quando a gente fala assim, mas a lua tá laranja. São Paulo, a lua tá laranja. Se eu for uma região onde talvez não tenha tanto gás carbônico no ambiente, a lua talvez não vai estar branca. Ou laranja, ela pode estar branca, azulada. Se eu for para uma outra região, ela pode estar vermelhona. Mas existem eventos que são somente daquele momento que é universal. Então, depende muito, muito mesmo. Ok? Ok. Gente, eu tô sozinha. Ai, que susto. Vamos lá. Senão vai enrolar por 1h30 de aula. Aula de astronomia é muito legal. Mas o que eu quero que vocês entendam, que não dá para a gente se prender a algumas coisas fundamentadas erradas em relação à astronomia. Tem dúvida? Existem cursos grátis, tá, de astronomia. Tem pela Universidade de Santa Catarina. Fiz, muito legal. Infelizmente, eu não terminei. Eu comecei a fazer o curso, não terminei. Preciso voltar de novo, refazer. Existem muitas informações equivocadas. Existem muitas coisas, principalmente quando você vai para esse veio da crendice, né? O cara acredita que os UFOs existem. Quando o cara começa a montar algumas teorias, ele consegue provar para ele e para aquelas pessoas que acreditam naquilo. Para a ciência, o que é fundamentado é o que está catalogado. Então, qualquer outra informação que não esteja catalogada numa página de ciência, onde uma universidade faça estudos, onde tem o nome de um cientista, o restante é balela. Por isso que eu digo, todas as imagens que a gente tem, elas são lindas porque elas são projeções. São projeções, porque se vocês forem ver o que a NASA estuda em si, que são sinais de rádio, sinais de raio-x, vocês não iam achar legal. Elas conseguem fazer a sobreposição de elementos e aí montam aquelas imagens lindas que a gente consegue ver, tá? Então, tudo que for de fora... mas falaram que a Terra é plana. O cara acredita que a Terra é plana, mas ele não consegue provar que a Terra é plana. Mas falaram que o buraco negro tem um buraco negro aqui do lado. O cara acredita que existe um buraco negro aqui do lado. Ele não consegue provar. Aliás, só conseguiu se provar sobre o buraco negro há pouco tempo. Então, vocês podem trazer qualquer dúvida
Desde que vocês, antes disso, antes de qualquer coisa, vocês vão atrás a fundo sobre essa informação. Você sabia, é muito legal? Mas também fala muita coisa que não, sabe, é do populismo, né? Então, quer saber mais? Entre em páginas de universidade, estudem algumas coisas, vão ler, entra no site da NASA, é aberto, qualquer um pode entrar, qualquer um pode ver, assistir, tá? Só que é tudo em inglês. Vamos lá, gente, senão a gente não acaba essa aula. Ô, professora, a senhora viu aquele caso que passou na TV que caiu um meteorito lá? Mas meteorito cai praticamente todos os dias. Todos os dias, e todas as horas, em todos os lugares da Terra. O que não pode acontecer é cair em áreas urbanas, mas meteorito cai muito. Nos polos, para falar a verdade, Polo Norte, Polo Sul, mais Polo Norte. Tem uma região onde o gelo sempre, eles caem, aí eles fazem a curvinha, porque são muito aquecidos, né? Então eles fazem a curvinha e voltam, eles são expelidos de novo. Então, tem muito meteoritos. O que não pode haver, viu, Davi, é cair meteoros. Meteoritos, pequenos fragmentos, lixo espacial, cai muito, 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 muito mesmo, tá? Não pode. Um cometa pode? Não, cometa não pode, porque um cometa, para falar a verdade, ele é um corpo extremamente grande, extremamente rápido, que está perdido por aí, viajando, e pela velocidade e intensidade dele, se ele entrar em rota com a Terra, adeus Terra, tá? Meteoro também, tá? Meteoro, a gente tá, lembrando, a gente tá próximo de um cinturão de asteroides, e lá dentro tem vários... Os asteroides são os corpos que ficam presos, tá? A uma... rocha, só que ela não tá viajando. O meteoro, ele é o corpo que saiu do corpo de asteroide, cinturão de asteroide, e tá viajando por aí sem direção, procurando alguma coisa para poder bater, tá? Então, vamos lá. Atividades de recuperação estarão disponíveis até o dia 18/9. Links terá que ser realizado somente da matéria. Gente, não adianta vir... eu tirei 6, queria tirar 8. Vai ficar querendo. Se programem para tirar 8 no terceiro bimestre, porque primeiro e segundo vai manter. Vocês estão fazendo recuperação só para sair do vermelho. Vai tirar as faltas? Não, não vai tirar falta, gente. Eu não sei, alguém mandou para mim em relação a isso, que tinham falado que ia mudar notas e frequência. Não é bem assim, não. Frequência fica. É nota, tá? Pode reprovar? Pode. Atividades referentes a essa aula a partir do dia 14/9. Com relação... Todos já colocaram nome no chat? Nome, número e série? Sim. Sim. Com relação a... Até esqueci. Com relação a retorno. Vamos falar de novo agora que eu tô com 49 alunos. Vamos conversar de novo. Como que vai ser esse retorno? Estamos fazendo plano de retorno. Todos vão voltar? Não, não será todos que vão voltar. Quem vai voltar são os alunos que vão ser convocados a isso, tá? Então, alunos que forem convocados vão fazer o retorno. É obrigatório, Pro? Não é obrigatório também.